Então, boa noite a todos que nos acompanham mais uma vez. Hoje a gente vai dar início ao ciclo de debates sobre gestão de efluentes e resíduos aqui em Santarém. Essa atividade ela está sendo desenvolvida pelo Grupo de Estudos Avançados em Gestão Ambiental na Amazônia, o GH, em parceria com as discentes, os discentes do nono semestre do curso de Gestão Ambiental, que estão cursando a disciplina de Gestão e Tratamento de Resíduos e Efluentes, né? Então, o objetivo desse ciclo de debates é a gente conhecer um pouquinho sobre os estudos que foram desenvolvidos relacionados a essa temática aqui na nossa região, também fazer a integração entre os alunos que são egressos aqui do ICTA, né, do BESA, da gestão ambiental, com os alunos que estão cursando, ainda tanto o BI quanto a gestão ambiental e o BESA, né, oportunizar essas trocas de experiências, tá? E hoje é um dia muito especial para a gente, porque, né, a primeira pessoa que vai ser responsável por conduzir essas discussões, apresentar esses resultados, é a Arícia Dantas, que é recém-formada, a gente pode dizer ainda, né, Arícia? Poucos meses aí de formada, então, pelo BES aqui da UFOPA, e atualmente a Arícia, ela está cursando um mestrado na UFMG. Ela vai se apresentar, dar detalhes, né, do curso dela, e ela vai trazer os estudos que ela desenvolveu ao longo da graduação, né, dos seus projetos de PIBIC, de extensão, e que culminaram no TCC que ela defendeu no final do ano passado. Tá? Então, Arícia, seja muito bem-vinda, a gente está muito feliz de ter você aqui com a gente, tá, nesse momento, e a palavra é sua. Tá bem, obrigada eu estou muito feliz, né, honrada de ser a primeira a ter sido chamada. Então, como a professora Diane já introduziu, eu sou a Arícia, eu sou formada em Engenharia Sanitária e Ambiental aí pela UFOPA. Estou no mestrado do programa de pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da UFMG. É um programa que faz parte do Departamento de Engenharia Sanitária aqui da UFMG. E durante a graduação eu trabalhei com a professora Diane e o professor João aí no GH. Eu estava com eles desde 2020, então o meu primeiro contato com pesquisa foi investigando sobre condições higiênico-sanitárias nas embarcações de Santarém, em época de pandemia, então aí tinha a ver tinha a ver com gerenciamento de resíduos, né, que vocês estão vendo na disciplina. E esse trabalho que eu vou apresentar é do projeto posterior a esse, que eu comecei a trabalhar, né? Primeiro foi um projeto de extensão do programa Extensão na Comunidade da UFOPA, e a gente começou a fazer a avaliação da qualidade da água no ano de 2022, lá na microbacia do Bela Vista. E quando terminou esse programa de extensão, eu assumi uma bolsa de PIBIC, de iniciação científica, para dar continuidade na mesma linha de pesquisa. E aí o projeto, né, que essa pesquisa está ligada, é um projeto de monitoramento ambiental que trabalhou durante muitos anos lá na microbacia do Bela Vista, acho que foram mais de 5 anos. E toda essa experiência, né, todos esses anos, acabaram culminando nesse trabalho de TCC que foi com que eu concluí o BESA o ano passado. E também um dos meus maiores cases, né, de pesquisa, porque foi principalmente essa pesquisa que eu utilizei na minha entrevista de mestrado e que eu tenho certeza que foi que me deu um empurrãozinho, né, para conseguir a oportunidade aqui em Belo Horizonte. Então, vamos iniciar. O trabalho foi intitulado Avaliação da Qualidade da Água. Foi superficial e subterrânea dentro da microbacia do Bela Vista. Mais para frente vocês vão entender melhor sobre essa microbacia. Esse trabalho ele foi orientado pelo professor João. Então, historicamente, as cidades elas se desenvolvem em torno das drenagens naturais, de rios, lagoas, igarapés e etc. E por conta dos diferentes usos que a água pode propiciar. Então, esse desenvolvimento em torno das cidades, eles acabam por tornar esses corpos hídricos vulneráveis à degradação
principalmente por conta dos diferentes usos, né? A gente tem, às vezes, instalações de grandes empresas, tem também ocupação urbana, enfim. E na Amazônia, esse desenvolvimento ele foi principalmente estimulado por políticas desenvolvimentistas, principalmente na época da ditadura militar, né? Eu até coloquei aqui um card da época, né? E que é muito famosa uma frase, né, da época da ditadura militar sobre a Amazônia, integrar para não entregar. Então, toda essa pressão da época fez com que se iniciasse a urbanização dentro da Amazônia. No entanto, essa urbanização, ela se deu de uma maneira não bem organizada, não bem planejada, na verdade. E essa falta de planejamento resulta em cidades com problemas de saneamento, com problemas de degradação ambiental. E é dentro desse contexto que está a cidade de Santarém. Aqui tem uma primeira imagem, né, do Igarapé Bela Vista, para vocês começarem a se situar sobre a área. Então, a cidade de Santarém, a exemplo de muitas outras cidades da Amazônia, não é um problema específico daí, né? Produzem esse padrão de ineficiência de planejamento que vai resultar no déficit de saneamento. Então, principalmente a falta de gestão eficiente e de políticas públicas adequadas para a nossa região, que amplificam esses problemas. Então, muitas das vezes a gente acaba vendo que aí na Amazônia querem só copiar políticas públicas de outros estados, o que acaba não contemplando, né, que a gente tem uma realidade muito específica. E a microbacia do Bela Vista, nos últimos anos, ela foi passando por intensas transformações na paisagem, principalmente com a chegada da urbanização. E o Igarapé, né, acaba que ele não teve a devida atenção, porque ele não tem reconhecimento formal, ou seja, qualquer outra APP de Santarém ela é respaldada pelas políticas públicas, enquanto o Igarapé Bela Vista não. Aí, no caso do Igarapé Bela Vista, né, por ele não ter reconhecimento formal, ele acabou sendo reconhecido como o esgoto do Salvação, né? O bairro em si, né, onde passa o Igarapé Bela Vista, que é o bairro Vista Alegre do Juá, ele acaba não tendo serviços de saneamento. E também o outro bairro da frente, que é o Residencial Salvação, que é o principal causador de problema nesse manancial, porque é de onde, né, vem todo o efluente. Aí na imagem vocês conseguem observar, né, a configuração em que o Igarapé está inserido, né, ao lado do bairro Vista Alegre do Juá, no outro lado o loteamento Cidade Jardim. Relacionado à ausência de saneamento no bairro Vista Alegre do Juá, a ausência de saneamento fez com que a população buscasse alternativas, principalmente para o abastecimento de água, né, porque ninguém vive sem água. Então, apesar por eles não serem assistidos pela COSAMPA, uma das alternativas foi utilizar poços subterrâneos, compartilhados por mais de uma família dentro do bairro. E aí, dentro desse contexto de lançamento de efluentes no Igarapé Bela Vista e de ausência de saneamento no bairro Vista Alegre do Juá, surgiu esse trabalho com o intuito de avaliar a qualidade da água, a qualidade superficial da água do Igarapé Bela Vista e das águas subterrâneas do bairro Vista Alegre do Juá, principalmente com ênfase nesse lançamento de efluentes e na ausência de saneamento básico, para entender, né, qual o real impacto dessa degradação, dessa falha nos serviços sobre os recursos hídricos. Como objetivos específicos, a gente nos propomos a avaliar os parâmetros microbiológicos e físico-químicos das águas superficiais e subterrâneas e comparamos com metros de profundidade, aproximadamente 15 metros de distância de fósseis rudimentares, e o uso é para uso doméstico e para consumo. E essa tabela mostra os dados coletados, né, os dados analisados para cada parâmetro e os valores estabelecidos pela CONUMA 357. Então, os resultados eles mostram, primeiro aqui, com uma leve variação na turbidez. Como a gente pode observar, né, somente
Só o ponto 3 ficou dentro da faixa permitida, né, durante as análises de 2022. E quando a gente analisa esse dado de turbidez com outros estudos realizados em Santarém, com outros igarapés, como, por exemplo, Batista 2022, observa-se que também foram detectadas variações nesse parâmetro, né, principalmente no período chuvoso. No caso do Igarapé Bela Vista, os resultados indicam que o aporte de sedimento ele vem principalmente a montante, né? Como você pode observar aqui, ponto 1, ele acaba tendo uma carga maior de sedimentos, que reflete na turbidez, né? Que turbidez e sedimentos estão ligados ao outro. Então, essa variação ela é comum no período chuvoso, principalmente porque as chuvas elas acabam carregando uma maior carga de sedimentos para o corpo hídrico. Com relação aos sólidos totais dissolvidos, a legislação do CONAMA ela permite que, dentro de águas superficiais para classe 2, tenha um limite de até 500 miligramas por litro. No caso do Igarapé Bela Vista, todas as amostras estiveram dentro do padrão estabelecido pelo CONAMA. No entanto, quando a gente analisa trabalhos realizados em outros corpos hídricos, a quantidade de sólidos totais dissolvidos é maior em relação a outros igarapés de Santarém. Aqui eu trouxe também outra informação do estudo de Batista 2022, que analisou 6 pontos na microbacia do Juá, que é uma microbacia próximo à microbacia do Bela Vista, e os níveis do Bela Vista são significativamente mais elevados. E o que esses resultados mostram para a gente, né? Que nesse igarapé, especificamente, as concentrações elas são mais críticas, que o aporte de sólidos ele é mais significativo para o Lago do Juá, porque uma vez que eu tenho um aporte grande no Bela Vista, eu comprometo o lago, já que eles são ambientes conectados. E o igarapé ele sofre alta influência de descarga de efluentes, né, devido à falha no residencial Salvação, né, que acaba lançando efluentes no igarapé. E essa influência, a gente consegue observar ela até no ponto mais distante, né, como a gente consegue verificar aqui no ponto 3, que ainda é muito forte, né, um valor muito alto. Com relação ao oxigênio dissolvido, que é um parâmetro que está relacionado com a DBO, né, a DBO é a carga de matéria orgânica dentro do corpo hídrico. Então, se eu tenho uma DBO muito alta, consequentemente eu vou ter um oxigênio mais baixo. No caso do oxigênio dissolvido, para os pontos analisados, o ponto 1 foi nosso ponto crítico dentre as amostras. Então, quando a gente compara novamente com estudos de outras microbacias, ainda são valores menores com relação às concentrações de DBO. O estudo mostra para a gente que existe esse aporte muito grande quando compara com outros igarapés. O parâmetro de DBO ele acaba ficando dentro dos valores permitidos para esse parâmetro, enquanto no Bela Vista a gente não encontra isso. Então, o cenário, né, do igarapé Bela Vista, dentre todos os igarapés de Santarém, é configurado como o pior cenário, o cenário de maior degradação de corpo hídrico. Aí, com relação à presença de coliformes termotolerantes, né, parâmetros microbiológicos, a gente observou uma alta concentração, chegando a estar 20 vezes acima do que é recomendado pela legislação, ou seja, muito poluído, né, com uma grande presença de contaminação fecal, o que representa um risco à qualidade da água do Lago do Juá, que é uma fonte muito importante em Santarém, principalmente para a pesca. Mas um ponto que a gente conseguiu positivo, dentro de tantos negativos, foi observar mecanismos de autodepuração no igarapé, ou seja, apesar dele receber uma carga de poluição muito grande, ele consegue ainda fazer o processo de autodepuração, mas até o ponto que a gente analisou, não chega na zona de não poluição mais, né? Então, até aí ainda estava muito poluído. Dentro do projeto, né, de monitoramento ambiental, de diagnóstico ambiental lá do GH,
a gente tem várias vertentes. Eu trabalhava na vertente de qualidade hídrica, mas também a gente tem a vertente de biomonitoramento. E quando a gente analisa esses dados, né, em conjunto, a gente observa uma relação muito grande, que, como mostram os meus dados, né, de qualidade da água, com alta carga de matéria orgânica e enfim, parâmetros fora do que a CONAMA estabelece, o biomonitoramento mostra, né, que o igarapé ele possui organismos que estão associados a ambientes degradados. Foi um estudo realizado por Guerreiro e colaboradores, né, a equipe do GH, que observou isso, né? Então, esses organismos são acostumados com ambientes que possuem um alto teor de matéria orgânica, como o esgoto, ou seja, organismos que era para estar somente em carga de esgoto e não dentro de um igarapé. Então, eles também servem como indicadores, né, no caso do biomonitoramento, como indicadores de baixa qualidade da água, o que acaba comprovando, né, os parâmetros que a gente analisou. Com relação à água subterrânea, o dado de cor, a gente observa uma elevação, né, no período seco de 2022, e a elevação nesse parâmetro pode estar associada com vários motivos, né, como a quantidade de substâncias dissolvidas, minerais, né, ferro, manganês, mas também com a decomposição de matéria orgânica, já que dentro do bairro não tem a coleta de esgoto, né, acaba que se faz o uso de fossas rudimentares, né, o que acaba contribuindo para a contaminação das águas subterrâneas. Em relação ao pH, as concentrações para os 2 pontos, elas apresentaram valores de 4 a 5 que indicam acidez na água. Só que para a Amazônia isso é normal, por conta que Galvão, né, explica que as águas do aquífero ao pé do chão, de forma geral, apresentam essas características. Com relação aos parâmetros microbiológicos, a gente observou que tem a presença, né, de organismos microbiológicos, principalmente de E. coli no ponto 1, o que aponta risco de contaminação, né, já que são organismos patógenos. Essa normalidade nesses parâmetros de água subterrânea estão associados à ausência de saneamento. A Beatriz, né, realizou um estudo em 2023 que mostra que, dentre as alternativas, né, mais de 50% das alternativas é o uso de fossas rudimentares, já que a coleta pública não chega no bairro, né? Com relação à coleta no período chuvoso, a gente observou a ausência, né, desses micro-organismos nas amostras. Essa variação ela pode estar associada também com a quantidade, né, de água durante o período chuvoso. Então, mas assim, apesar de não ter apresentado, né, micro-organismos nas amostras no período chuvoso, 3 dessas amostras elas apresentam contaminação, que já acende aí uma luz de alerta para a água que está sendo consumida dentro do bairro. E vale ressaltar que isso é um fator que chama atenção, que uma vez que uma casa está consumindo água contaminada, coloca em risco outras casas, já que dentro do bairro, como não tem o abastecimento público, um poço, as pessoas acabam... Quem tem um poço acaba provendo água, né, para outras casas, então um risco de contaminação bem maior. E a complexidade hídrica na bacia do Bela Vista. Então, é muito complexo a questão da água dentro de uma microbacia que não possui uma regulamentação correta, né? Acho que agora já, se não estou enganada, ano passado foi reconhecido como bairro. Como observado, né, pelos dados que eu apresentei, esses dados eles mostram que o igarapé está degradado, tanto na questão da água superficial, quanto mostra a contaminação da água subterrânea, quando a gente compara com as legislações brasileiras. E aqui a gente trouxe um quadro onde a gente colocou algumas causas e consequências associadas à falta de qualidade hídrica dentro da microbacia. Com relação à água superficial, temos como causa o lançamento de efluentes no igarapé, que traz algumas consequências, como a desestabilização dos parâmetros, como eu mostrei, a degradação hídrica, o desconforto da população pelo cheiro característico de esgoto,
Dada essa constatação, né, a gente pode ver que o Igarapé Bela Vista ele pode ser diagnosticado com a síndrome dos rios urbanos. E uma coisa diferente, né, que o Igarapé do Bela Vista tem em relação ao estudo feito pelo Walsh é que ele estudou igarapés com reconhecimento formal, enquanto o Igarapé Bela Vista não tem, né? Então, pode ser diagnosticado, mas não de forma completa, por conta dessas especificidades que o Igarapé tem. Também a especificidade de uso e ocupação do solo, como vocês puderam ver a configuração da microbacia. E outra característica diferente, né, com relação aos cursos estudados pelo Walsh é que os rios amazônicos eles são uma fonte de alimentação básica para a gente. Então, considerando toda essa análise, né, a gente reforça nesse trabalho que ações devem ser tomadas pelo poder público e principalmente a inclusão da área da microbacia dentro do plano diretor, que venha o reconhecimento formal do Igarapé, para que ele receba as políticas públicas, né, e também sejam implementadas políticas públicas de saneamento dentro da microbacia. São alguns dos primeiros passos para a recuperação ambiental da área. Coloquei algumas observações de consideração final, que as variáveis físico-químicas e microbiológicas do Igarapé e das águas subterrâneas elas revelam cenários de degradação. No Igarapé Bela Vista, as variações físico-químicas estão sendo altamente impactadas pelo lançamento de efluentes não tratados, pelos efluentes não tratados de responsabilidade da Companhia de Saneamento do Pará. E também nesse sentido, né, a gente acaba entrando em um cenário de alerta, porque esses impactos eles não ficam somente para o Igarapé, né, compromete a qualidade de vida da população, a bacia hidrográfica como um todo, principalmente para quem utiliza o pescado do Lago do Juá, e a vulnerabilidade das pessoas que vivem em torno do Igarapé, dado esse risco, né, acabam sendo expostas a risco, né, risco de desastres e doenças de veiculação hídrica. Então, de maneira similar à questão da água subterrânea, né? Como não é uma água de qualidade, acaba por comprometer a saúde da população do bairro Vista Alegre. E a situação se agrava porque, como não tem essa cobertura de saneamento, os moradores precisam de outras alternativas, o que deixa eles mais suscetíveis ainda. No contexto geral, né, uma primeira solução para o problema seria o reconhecimento da microbacia como uma drenagem natural, que seria uma ação que já começaria a impedir o avanço da degradação do Bela Vista e também garantir aos moradores da microbacia serviços básicos como saneamento, que iria proteger as águas subterrâneas. Mas a Cosampa ela foi privatizada, né, no mês passado. Então, mas o bloco que compunha Santarém acabou não sendo. Então, eu não sei como é que vai ficar a situação de saneamento no Pará, devido à privatização e essa indefinição, né, no cenário de saneamento. Então, é isso. Obrigada, que eu trago agradecimentos, principalmente ao GH, ao Laboratório Geoterra, à Propit e à FAPESPA, a FAPESPA quem subsidiou a bolsa de pesquisa para esse trabalho, e os laboratórios parceiros que foi quem nos auxiliaram nas análises de qualidade de água. Obrigada. É isso. Aqui tem meu contato para alguma dúvida. Eu acho que é o que a gente já deixou claro, né, durante as nossas ações dentro do grupo, que é o reconhecimento da microbacia. Primeiro, para começar a pensar os problemas, a gente precisa delimitar a área, né? Para, a partir disso, os problemas serem tratados a nível de microbacia, que não tem como aplicar uma política pública dentro de uma área que não existe, né, para o poder público. Ou seja, acaba que o território é invisível, mas os problemas são reais. Eu não tenho certeza, né, mas acredito que, sim, dentro do grupo a gente acabou não fazendo nenhuma pesquisa diretamente relacionando a saúde pública e o Igarapé, mas durante eu estar fazendo campo, né, quando a gente foi coletar a amostra de água em uma das casas, a senhora relatou para a gente que de vez em quando tinha alguns problemas, né,
de saúde, e ela associava isso à água, principalmente questões intestinais. Nossa, desafios muitos, né? A, a área em si, como eu coloquei falei na apresentação, os moradores acabam tendo risco de desastre, de deslizamento. Então, é uma área que ela é uma área muito, como eu posso falar, muito um terreno muito irregular, né? Eu acho que posso dizer isso. Também o desconforto, né, com o cheiro forte de esgoto. Nossa, muitos problemas. Então, na verdade, esse problema não era nem para existir, né? Considerando que a gente tem uma estação elevatória no Residencial Salvação, que é a responsável para levar esse efluente para o tratamento. Então, acaba que por falha nesse sistema, no sistema do bypass, né, da estação de tratamento de esgoto, o efluente que deveria ir para o tratamento acaba sendo escoado pelo bypass. Então, a falha está mais operacional do que outro problema, né? Eu acho que se a estação de elevatória funcionasse direito, a gente não teria efluente sendo lançado de forma incorreta. E aí também tem vários problemas dentro da própria COSAMPA, né, com questão de gestão, enfim, de recursos e outras coisas que acabam ficando limitado a resolver, né. Eu estou fazendo uma disciplina de monitoramento ambiental aqui na UFMG, que ela é mais voltada para técnicas analíticas, né, de dados ambientais. E eu vi uma análise muito interessante, que é a análise de eDNA, que é uma análise bem minuciosa que eu acho que seria mais aplicável ao biomonitoramento, né, que a gente fez aí. Que em vez de coletar os micro-organismos, enfim, as odonatas, seria coletado o eDNA desses organismos. Então, acaba que por essa técnica a gente tem uma precisão melhor de saber o que tem dentro da biodiversidade de uma área. Aí uma técnica que eu achei bem interessante, que se a gente tivesse aí, eu acho que traria bastante riqueza, né, de dados para a gente. Desse igarapé em específico, né, como a gente não tem uso para consumo e nem para recreação, não tem impacto direto, né, mas tem alguns impactos indiretos que eu até enumerei no quadro, né, de causas e consequências. Então, principalmente o desconforto, a contaminação, né, do igarapé faz com que tenha alteração na biodiversidade, alteração na coloração em si. Então, esse lançamento de efluentes não recursos hídricos compromete mais em escala, em proporção maior, né, do que em problemas específicos, já que não tem um uso direto, né, desse recurso. Mas, como ele está conectado ao lago, também acaba contaminando, trazendo risco de contaminação para o Lago do Juá, que é muito utilizado. Eu acho que é isso, né, pessoal? Só agradecer, Arícia, por você ter dedicado um tempinho aí para conversar com a gente, para apresentar esses resultados que são tão importantes e que refletem um pouco, né, da gestão do saneamento aqui em Santarém. Então, você trouxe dados, né, ali do Igarapé Bela Vista, mas os demais igarapés aqui do nosso município, igarapés urbanos, também sofrem muito, né, com a degradação ambiental, especialmente pelo lançamento de efluentes. Então, é um problema muito grave que a gente tem aqui, né, de gestão. Enfim, agora com essa mudança também, né, da COSAMPA, vamos ver o que nos aguarda, né? O cenário... Santarém acaba que está meio indefinido, né, porque acaba que não... Mas eu acho que continua do mesmo jeito. Pois é, é importante a gente estar muito atento, acompanhando isso. Eu acredito que o pessoal que está assistindo aqui, muitos nem conheçam esse igarapé, quem não mora ali no entorno acaba não conhecendo, né, essa realidade. Então, é muito rico, né, esse momento, essa troca, trazer essas informações para dar visibilidade para essa problemática.
Foi muito importante, né? Eu sempre passo lá em frente ao igarapé do Urumari, né? E praticamente é a mesma situação. A minha tia mora ao entorno dali, né? E é uma problemática muito grande por conta de doenças que eles acabam tendo, o tempo todo estão adoentados por conta disso, do igarapé. Muito bom, é isso mesmo, né? É esse cenário que a gente vive aqui em Santarém, infelizmente. Gente, é isso, finalizamos esse primeiro momento hoje. Já convido todo mundo que está participando aqui para se reunir com a gente novamente na próxima terça-feira, onde a gente vai continuar esses debates, tá? Fiquem atentos à página do Instagram do GH. Mas é isso, então. Obrigada a participação de todas e todos. Acompanhe a nossa página para ficarem sabendo das próximas atividades.